Oi, gente. Eu não sei quem foi que ontem viu os meus stories. Tô me sentindo muito blogueira, que isso? Mas eu postei algumas fotos, algumas lembranças que me traziam uns sentimentos muito bons, principalmente de uma época que eu estava muito entusiasmada, eu estava muito feliz com esse projeto, sabe quando você acha que as coisas vão dar certo? Eu estava com esse sentimento quando eu fui fazer esse meu canal no YouTube. Esse meu canal no YouTube, ele ainda existe, é o História de Laboratório, mas eu tinha parado de produzir conteúdo para ele por alguns motivos. Mas basicamente, nesse canal eu divulgava sobre o meu livro e eu também divulgava cientificamente de modo a produzir popularização científica do acelerador de partículas do Brasil. Tem muita gente que não sabe, mas aqui no Brasil nós temos um acelerador de partículas que ele já existe há anos, porém a gente está construindo, na verdade já terminou de ser construído, só que faltam pequenos detalhes para ele ficar 100% para poder ser utilizado pela comunidade científica, né? Ele já foi inaugurado, só que ele ainda não está 100% com seu total potencial, que no caso é o Sirius. E o meu livro é o História de Laboratório, A Aventura dos Fluidos Magnéticos e o Acelerador de Partículas Sirius. Então, eu quero voltar com esse meu projeto. Eu não sei se vai realmente dar certo, mas eu acho que a gente só sabe das coisas quando a gente tenta, né? É aquela história, né? Passarinho, quando aprende a voar, sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Então é isso, gente. Eu quero muito voltar com isso, pelo menos nesse momento, né? Principalmente neste momento, porque é um livro que eu falo de divulgação científica e foi exatamente por conta desse meu livro, deste meu projeto, que eu fui selecionada para fazer um treinamento no acelerador de partículas síncrotron, tendo em vista a dificuldade que o Brasil tem em desenvolver, na verdade, eu nem diria que desenvolver produtos, gente, de popularização científica. É uma coisa que também está relacionada à nossa forma de ver a cultura do nosso país, de ver, de falar de ciências, a cultura científica. E esse livro, ele na verdade também, ele é muito mais do que um livro só de divulgação científica, porque eu não só falo de uma maneira mais acessível ao leigo de fluidos magnéticos, que pertencem à nanotecnologia, eu falo dessas temáticas de nanotecnologia e de acelerador de partículas síncrotron, porque é um livro em que gira em torno de uma personagem, a Flucy, que é uma personagem em fluido magnético, e ela tá querendo descobrir o seu propósito de vida. Então existe aí todo um conflito do herói. Só que eu diminui muito esse conflito do herói porque eu estava muito preocupada em ser aceita pela comunidade científica, de ter um trabalho realmente de divulgação científica. Por mais que eu tenha utilizado algumas coisas dentro da fantasia, porque eu dei vida para alguns personagens, por exemplo, o Sirius, que é esse acelerador de partículas, o síncrotron, ele é um personagem do livro. Inclusive, eu vou mostrar, vou ver se eu consigo editar aqui, porque eu não sou muito boa de edição. é, colocar colocar o desenho, a ilustração dos Sirius que está presente do meu livro. Esse meu livro, ele não foi publicado totalmente, mas algumas partes dele já foram publicadas, como por exemplo em artigos científicos dentro da área educacional. Esse meu trabalho, esse meu projeto, ele fez parte do meu trabalho de conclusão de curso, da minha graduação. E inclusive ele já tem algumas publicações dentro da área educacional. Eu já apliquei esse meu livro na quinta série de uma escola da rede pública, então eu tenho algumas avaliações a respeito disso. Caraca, como é que eu, inclusive, me perguntei na época, Rayane, como é que você vai fazer esse tipo de linguagem mais acessível? E quando eu pensei nisso, eu não esperava que esse livro ele ia ficar com uma linguagem tão, digamos assim, acessível. Tanto é que uma criança de 5 anos de idade já consegue entender algumas coisas com relação a acelerador de partículas e nanotecnologia. E além disso, o meu livro, além desse pequeno conflito que existe, o conflito do herói, né, da personagem que está buscando se conhecer, descobrir quem ela é de verdade, que era um momento que eu estava passando na época, né, continuo passando, mas na época estava bem mais intenso, digamos assim,
E além desse conflito, eu também falo um pouco dos pesquisadores, dos cientistas, quem são esses cientistas, né? Porque eu nunca tinha visto um livro, ou então muitas coisas, digamos assim, dentro é, da mídia, que pudesse falar, mostrar a cara desses cientistas, quem são esses cientistas, um personagem cientista. E por fim, tem uma questão também que me toca muito, e por isso que eu acho que eu preciso publicar esse livro, não só porque eu quero publicar um livro, mas porque eu acho que esse livro, ele é, ele é muito especial. É um livro que foi escrito, deixa eu ver, há uns 3 anos e meio, anos atrás, mais ou menos, em que eu falo de ciência como caso de amor com a humanidade. E penso que também tem relação com esse momento de vida que a gente tem passado aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? Em que, no fundo, a gente vai conseguir sair dessa situação. Claro que o isolamento, ele ajuda nesse processo, mas por meio de uma medicação mais eficiente, por meio de vacinas, que no fundo a ciência, eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir desenvolver algo mais efetivo para o combate dessa doença, dessa pandemia. Então, um beijo e espero gravar outro vídeo falando um pouquinho sobre esse meu livro, sobre essas minhas reflexões, porque se tem uma coisa que eu adoro é falar de síncrotrons, né? E diferenciar síncrotrons de um LHC, por exemplo. Vocês têm interesse nisso? Na verdade, eu não sei se vocês são o meu tipo de público, mas eu vou tacar no mundo, né, minha gente? É isso daí. Beijos de luz! Gente, eu já ia me esquecendo, mas eu deixei um link na bio desse meu perfil do Instagram sobre o meu canal no YouTube, o História de Laboratório. Então, gente, vão lá, deem uma curtida lá nos videozinhos, se inscrevam no canal, comente também. E pode colocar alguma coisa que vocês queiram, se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa específica, né? Claro que eu não sei de todas as coisas, mas dependendo dá pra gente dar uma pesquisada, dá pra eu contactar alguém, ou então, não sei, gente, indicar alguma literatura, né? Caso alguém se interesse. E eu também criei um novo Instagram, e esse meu novo Instagram também está lá na minha bio. Beijos de luz!